Continuidade, olha só, que maravilha, que maravilha. Professor Felipe Valois, mais uma vez aqui com vocês, dando continuidade ao mix de lives Moura Educacional. Falei do planejamento estratégico, não é isso? Falei do planejamento estratégico, falei dos mapeamentos, falei da gestão, falei da matriz SWOT. E agora, dando continuidade, sejam todos bem-vindos à parte 2 de hoje à noite, certo? Que vamos falar dos bancos de dados, vamos falar hoje também da finalização, encerrando aí com a importância, como o uso da tecnologia nas empresas podem fazer o total crescimento, o sucesso dessa empresa. Então a gente vai dar continuidade aqui com essas lives, entendendo um pouco sobre processos, tá? Quando a gente vai entender processos, a gente não pode deixar de falar sobre o surgimento da tecnologia. E esse surgimento da tecnologia vem com toda a era da computação, a era das tecnologias. Hoje, na educação, para quem é pedagogo aqui, estiver assistindo, a gente vai trabalhar muito metodologias ativas, né? A educação 4.0, o que é isso? É o quarto momento, o quarto boom da tecnologia digital, não só na escola, mas também na educação, digamos assim, administrativa, na área de gestão hospitalar, nas áreas que muitas vezes essas tecnologias não eram muito valorizadas. E a gente para hoje para pensar, e tudo é tecnologia, tá tudo sendo filmado, nós somos filmados, nós somos vigiados, nossos bancos de dados, você coloca hoje na internet, há uma inteligência artificial, digamos assim, sendo inseridas. Para você ter uma ideia, eu acabei de colocar aqui assim, os usos das tecnologias, e vem uma moça chamada Leia. O que posso lhe ajudar? Olha só o que posso me ajudar. Uma colega aqui querendo fazer uma parceria aí para me explicar um pouco sobre os seus processos. É os vendedores, é os famosos até os robôs. Nós estamos vivendo aí na era dos robôs, tá? Substituições, ou seja, nós temos aí algumas empresas que você até no WhatsApp não é nem uma pessoa, é um sistema, é uma programação. Você fala bom dia, o outro fala boa tarde e ele responde tudo bem, como vai? Então isso é tecnologia, isso é futuro, trabalhando realmente essas emoções. Aí eu vou indicar, tem livros para indicar sobre isso? Não. Eu vou querer que vocês assistam, se possível. Eu sei que para muitos é meio chato essa série, mas eu tive que assistir todas as temporadas para que a gente possa entender o futuro dentro desse aspecto de tecnologia, certo? Que é Oysen. Oysen. É Oysen o nome da série, tá? No início é um pouquinho chato, mas vocês vão entender a fundo que a tecnologia está vindo por aí. E até ontem, quando a gente assistia o Fantástico Mundo de Bob da vida, né, da minha infância, eu assisti o Fantástico Mundo de Bob. Nossa, como era massa se o mundo fosse assim. Se os remédios realmente fossem dessa forma, se os computadores, se essa máquina que ele estivesse olhando e assistindo uma pessoa, e era o Fantástico Mundo de Bob. Hoje não é o Fantástico Mundo de Bob mais não, meu filho, é a pura realidade. Os bancos de dados, as formações, as tecnologias, elas veio para ser inseridas de uma forma positiva. Infelizmente, tudo que a gente vê como forma socialmente positiva, vem também os fake news, né? As fake news, os profissionais hackers, que são profissionais realmente que querem destruir as informações, roubar informações suas para estar fazendo coisas erradas. Vamos falar sobre isso mais à frente, porque eu já disse, eu prometi coisas positivas. Vamos falar coisas boas aqui nas nossas duas lives de hoje, tá certo? E aí, como usar essa tecnologia? Antes da gente ir mesmo para a tecnologia, como trabalhar esse banco de dados, trabalhar essa gestão na empresa, como trazer essa tecnologia, eu quero finalizar com um item muito importante aqui para vocês. Eu quero trazer uma frase muito importante sobre essa junção das nossas duas lives, porque um assunto vai complementando o outro, tá? Preste atenção aqui o que diz aqui o nosso querido. Deixa eu pegar ele aqui. Só um minutinho. Peter Drucker. É um papa do marketing, né?
cara é fantástico. Já estudava ele em publicidade há muitos anos. E assim, ele diz o seguinte só: a melhor maneira de prever o futuro é só criá-lo. Então, como é que está essa criação das empresas? Tá? Ontem, ainda hoje, o livro em si, o físico, ele é acessível, mas hoje todo mundo que vai na internet da vida, às vezes até sem condições mesmo de comprar, baixa em PDF muitos livros. Isso é uma criação que ajudou muitas pessoas, inclusive eu, certo? Então, é muito importante saber que essa tecnologia, que esse diferencial, tá? Ele faz com que a gente entenda essa criação. Criação é um diferencial. Às vezes eu me pergunto por que tantos seguidores de alguns que a gente chama hoje de influencer, né? Os digitais de hoje. O que chama mais a atenção dos digitais de hoje? A sua história de vida. Tá? Mesmo que na realidade não seja às vezes nada daquilo, tá? Não se iluda, não fica triste, porque existe até alguns livros de estratégias influence, que são livros próprios, até cursos já existem na internet, de como atrair seguidores, de como influenciar seguidores, de como trabalhar seguidores para te seguir, para fazer você um profissional de sucesso, mesmo que você menta. Mesmo que ali seja um monte de fake news. Mas infelizmente só se segue realmente quem quer. Então é importante se trabalhar também isso e entender que esses bancos de dados, essas informações, essa tecnologia, ela veio para um momento de transformações. As pessoas estão cansadas às vezes de ver a mesmice, gostam de rir, gostam da parte humorística, né? Gostam de determinados segmentos e terminam seguindo esses profissionais. E muitos desses profissionais, eles trabalham sim, tá? Eles estudam. Eles têm por trás alguns publicitários, eles têm alguns profissionais que realmente trabalham os gatilhos mentais. Olha só quando a gente vem desenvolver gatilhos mentais. Meu Deus, o que é gatilhos mentais? É como se eu dissesse assim, imagine que eu vou me encontrar com você e diga assim: hoje você será um profissional de sucesso. Hoje você vai deixar atrás daquela porta a Maria negativa, a Maria que realmente não tem futuro, a Maria destruída. E hoje você vai sair daqui uma profissional realmente competente. Quando a gente vai trabalhar gatilhos mentais, parece que eu estou falando até de algumas religiões, né? Porque eu era pobre, eu era isso, eu era aquilo e hoje eu sou, né? Isso é um trabalho, tá, muito bem feito de marketing, que envolveu o planejamento estratégico, que envolveu uma boa tecnologia. E essa tecnologia, ela trabalha muito isso aqui, tá? Aí a gente tá vivendo o momento da neurociência. Na escola, neuropsicopedagogia. Eu sou neuropsicopedagogo, eu tenho uma pós em neurociência. E aí, quando eu estudei essa pós, a gente vai trabalhar o quê? Tecnologia. Por que tecnologia se eu vou trabalhar a mente humana? Sim, porque através de uma arte vem um despertar. Imagine que o Moura Educacional, ele fez uma arte, né? Nossa querida marketing, o marketing do Moura, quem é? Rosa, né? Você vê o Rosa, já lembra? É educacional. Parece assim, Rosa é educacional, porque o Moura é educacional. Porque a essência da empresa está dentro de um contexto que é uma marca, e essa marca também está ligada às pessoas, tá certo? Se você hoje vê, digamos assim, coach, nós temos alguns coaches aqui do Brasil, que eu não vou fazer propaganda, mas a gente tem alguns coaches aqui do Brasil que você só basta ver as iniciais, você já lembra da pessoa, porque sempre a pessoa está sempre nessa atividade, nessa exposição. Então é muito importante, tá, que a gente trabalhe esses mapeamentos, esses trabalhos de gestão, para que as pessoas possam identificar seus pontos fortes, como eu falei na live anterior do planejamento estratégico. Então vamos agora trabalhar mais essa questão informática, mais essa questão diferencial. Eu trago para vocês, para dar continuidade, Albert Einstein, né? O cara, Albert Einstein, ele era fantástico. E ele tem um perfil, assim, eu gosto até daquele bigodinho dele, né? Aquele cabelinho louquinho assim. Mas quando você olha para Albert Einstein, você vê uma pessoa
não só inteligente, mas estrategicamente determinada. E a frase que mais me chama a atenção de Albert Einstein é: se quer viver, preste atenção, tá? Olha a frase como é importante para a gente entrar nesse assunto agora de tecnologia, processos, implantação de tecnologia. Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta e não só as pessoas. Então é tudo isso que eu estou falando, que eu falei do planejamento estratégico, que eu falei na área de gestão e vou trabalhar agora. Trabalha em cima de um objetivo, de uma meta. Não deu certo, tira. Vai mudando as pessoas, vai buscando as estratégias e traz a tecnologia ao teu favor. E que tecnologia é essa? A maior tecnologia é aquilo que você expõe. Olha hoje a tua rede social. Você é um profissional, é uma rede social mais pessoal? É uma rede social mais profissional? Ou é uma rede social mista? Eu não sei nem se existe esse termo mista, assim, porque eu que inventei, assim. Porque eu gosto de expor o meu lado pessoal, mas eu acho que a personalidade, eu acho que a definição do ser humano em si é importante quando você expõe um pouco de você, sobre você, o seu lado pessoal. Tem hoje locais que você abre aí de Instagram, que é 100% profissional. Você não sabe se a pessoa é casada, também não interessa, né? Mas isso é digamos assim, uma marca, faz parte de um diferencial, digamos assim, você ser aquele profissional. Infelizmente, a gente quer seguir um profissional, a gente quer seguir, ter uma evidência, mas a gente fica na curiosidade, como é a vida, como é o dia a dia, tá? Então isso é muito importante. Crie, amarre-se para ser feliz a uma meta e não às pessoas. É muito importante isso que eu quero passar para vocês. E aí a gente vai para os mapeamentos de processos. Então, o que é que os mapeamentos de processos eles vão trazer para nossa empresa como realmente um diferencial, tá certo? Esses mapeamentos, o uso da tecnologia, ela vem com todo o potencial. E hoje as empresas elas querem gastar até horrores em tecnologia e não quer gastar tanto com o ser humano. Já pensou? Por que isso? Porque eu gasto hoje 2 milhões para implantar uma plataforma EAD, mas eu não vou ter 24 horas um Felipe ali ao vivo conversando com vocês. Eu só pago a ele uma taxa, ele vai ali filmar, gravou, botou lá, e quantos recursos financeiros vai dar de retorno àquela plataforma? Então, temos que entender, isso é o quê? Também é estratégia, a inteligência, digamos assim, da própria instituição, para que você possa entender que vai chegar um momento que muitos itens vão ser realmente só tecnológicos. Hoje, a educação à distância, ela ajudou a muitos profissionais, realmente, de fato, ter a sua graduação. Sendo que para trabalhar essa tecnologia, essa educação à distância, existe disciplina, existe um planejamento, uma execução. As pessoas não entenderam. Eu só vou estudar quando o professor Felipe vir aqui pessoalmente, dar uma aula, né, me ajudar aqui nos exercícios. Inclusive, o UniFCV, todos os alunos prestem atenção, tá? A partir do dia 6 começa uma grande batalha. A batalha vamos vencer. Qual é? Provas! Vamos estar aí, cada um aí com suas 3, 4 provas online a partir do dia 6. Então fica atento, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, conte conosco, estamos à disposição. Inclusive, essas disciplinas que eu estou passando para vocês vai estar disponíveis nas provas online. Através aí, infelizmente, não vai ser pessoalmente, por conta da pandemia Covid-19. Tá certo? Então vamos entender por que a tecnologia das empresas é tão importante. Tá? O mercado, pessoal, está cada vez mais competitivo. A gente sabe, isso é fato, né? O aumento não é só o número de empresas não, minha gente, mas também a qualidade e a quantidade de produtos e serviços oferecidos. Então isso faz com que as organizações tenham que investir, de fato, com inovação, tecnologia, produtividade e, acima de tudo, que traga para si clientes estratégicos. Porque às vezes você acha que o meu cliente ele é estratégico. Não. Às vezes você pode estar com um público-alvo que descobriu que não é o seu cliente e termina abandonando o barco. Então é importante que você entenda que cada localização é bom trabalhar os P's. Os P's, praça, produto, promoção, tá? Para que você entenda que cada local possa trabalhar preço diferente, oportunidades diferentes, estratégias diferentes. E, acima de tudo, objetivos diferentes. Vamos dar um exemplo aqui de tecnologia. Eu posso até fazer uma pesquisa, uma enquete.
por meio da tecnologia, quais os cursos superiores que a minha cidade pode ter? Ou quer? Ou entrar numa sala assim para um monte de jovens do terceirão, como a gente fala, né? E fazer uma pesquisa. Então, se naquela pesquisa saiu lá 80% daqui quer ser administrador, qual é a resposta que eu vou dar ao meu cliente? Venda curso de administração. Não vai com gestão hospitalar, porque não saiu pessoas que querem fazer gestão hospitalar. Então, é uma estratégia importante para se trabalhar por meio da tecnologia. E antigamente a gente fazia essas pesquisas de satisfação, essas enquetes fisicamente. Então, eu tinha que contratar pessoas, pagar diaristas para fazer esse banco de horas. Tinha almoço, tinha vale transporte, ou melhor, carteirinha nos dias de hoje, vale transporte. Viajei na batata. Então, é importante que você entenda, certo? Que a tecnologia ela também vai nos apoiar. E eu preciso ir para tão longe? Eu preciso viajar quilômetros para estar naquela cidade para fazer aquela pesquisa? Não. Hoje existem meios como plataformas, softwares, aplicativos como o próprio WhatsApp, que eu posso fazer um grupo com as estratégias, as pessoas que querem estar comprando meu serviço, apresentar meu serviço e eu mesmo, o dono da empresa em si, ser o vendedor. Então vejam como a tecnologia nos ajudou e nos ajuda diariamente também nessa visão, nessas questões, digamos assim, nos seus processos, não só de venda, mas também de gestão em si, tá? Então esses mapeamentos dos processos, existe uma divisão muito grande que eu trouxe aqui para vocês, está na planilha lá, na apostila da UniFCV, que são os 3 tipos de gerenciamento, de processos, perdão. Esses mapeamentos, existem os processos primários, são também chamados de processos essenciais, os processos finalísticos, que estão diretamente ligados à entrega de valor para o cliente, certo? Os processos de apoio, é importante saber esses processos de apoio, que são também chamados, tá, processos de suporte, ou seja, eles entregam valor aos processos primários e os processos de gerenciamento. Quando eu falo dos processos de gerenciamento, como é que eu poderia desenvolver esses processos? Como seria um trabalho de tecnologia, de TI? Antigamente, a gente, quando quebrava um computador, que a gente chamava hoje um técnico, né? Chamava um técnico. As empresas, elas não tinham setor de tecnologia. Elas achavam que altamente só vou precisar de um técnico quando der uma pane. Opa! Para vocês terem uma ideia, as empresas, elas entenderam o que é perder banco de dados. Existe o salvamento em nuvens, né? Todo mundo tomando aí Red Bull voando, né? Com todo respeito e brincadeira, porque realmente a gente percebe que existe, mas o que era de graça hoje já estão começando a cobrar, viu? Uma criticazinha aí a galera aí, né, que estão começando a cobrar. Antigamente você tinha uma liberdade de salvar nas nuvens muitos arquivos. Hoje está muito limitado. Lógico que a gente sabe que no início, quando é para conquistar, é uma estratégia das empresas, elas tudo é liberado. Então você tem que aproveitar, você tem que saber realmente que aquele momento é um momento de teste. Deu certo, vem a facada. Então se vem a facada, existe outras ideias. Outras ideias, por exemplo, você tem um salvamento de backup, você tem o famoso HD externo, certo? E assim, como eu já tive a experiência de perder alguns arquivos, porque por mais que a gente tenha um HD externo, por mais que o meu sistema internamente aqui em casa, nos 2 computadores, eu faça a cada 10 dias um backup, é importante, né, morrer pelo excesso. Então tem mais outro HD externo para as áreas de educação. E para a área realmente de evento, tem mais outro HD externo. Então, ou seja, coloco nas nuvens, mando para o céu, mando para onde for e ainda tenho medo, ainda salvo nesses 3. Mas por que isso? Porque tempo é dinheiro, meu filho. Tempo enlouquece você. Você já imaginou você ter um planejamento interno, você ter todos os seus trabalhos de consultoria por um segundo, um vírus, um maldito vírus ou um problema técnico, pum, perdeu. Então quanto tempo você vai gastar para fazer tudo aquilo de novo? Certo? E ainda tem outra pasta ali, 2 pendrive de não sei quantos mil gigas com os materiais de acompanhamento de orientação de TCC. Então tenha, é baratinho, minha gente, super barato. A partir de R$150 você encontra aí em vários sites,
É bom comprar em site, porque nos sites são mais em conta, nada contra presencial por aqui, tá? Mas é muito mais barato mesmo. Então você compra um HD desse e evita muita dor de cabeça. Você vai salvar tudo, certo? Processos de gerenciamento. Quando eu falei do processo de gerenciamento, de repente aí eu tenho uma empresa que está crescendo muito rápido, certo? Sendo que ela está crescendo rápido, deixa eu ver, uma empresa de alimentação. Agora, nesse momento de pandemia, foi a área que mais deu realmente resultado, né? O povo desaprendeu até cozinhar, né? Até fritar ovo não sabe. Tudo é pedir. É bom, né, para as empresas, para investir nas empresas. Mas aí chega um momento que o dono está cansado, o dono está 24 horas acordado, está trabalhando muito, fica reservando com os filhos, com os amigos, com os donos, com o sócio. E aí ele pode trabalhar a empresa dele por meio da tecnologia. Ele pode estar em casa assistindo, tá? Pelo próprio celular, o andamento da empresa, o aspecto de gestão, o famoso home office. Nossa, eu nunca descobri que um home office podia ser tão produtivo financeiramente, tá? Como está sendo agora na minha vida. Por mais que eu esteja, eu só quero aqui, eu sou muito presepeiro nessas coisas, mas não vou dizer nada. Só daqui pra cima que eu estou com a blusa. Por que eu estou falando isso? Porque quando você trabalha home office, você se torna mais à vontade. Lógico que você está passando para o teu cliente uma visão de participação das reuniões online, lives, você participa realmente de todos os aspectos. Porém, dentro da sua casa, você cria, digamos que um ambiente também de se sentir mais à vontade. Você não vai pegar transporte, você não vai estar no trânsito, você não vai perder tanto tempo. Então eu percebi que muitas coisas no meu dia a dia foi mais produtivo, tá? E eu tenho certeza que esse pós-pandemia, minha gente, muita gente vai fechar escritórios e vai fazer da sua casa um escritório. Tanto que até aqui nesse ambiente que vocês estão vendo aqui foi criado exclusivamente para ver vocês, né? Para estar com vocês. Era um quarto, de um quarto se transformou num escritório. Por quê? Porque muitos profissionais não estão com condições de pagar mais um aluguel, de estar aí pagando um aluguel, de estar fazendo realmente esse tipo de investimento. E tiveram que trazer essa realidade para dentro de casa. Entendeu? Então, usar a tecnologia ao favor sempre, tá? Então aí vem o terceiro processo desse gerenciamento. Qual é? São também chamados de processo de gestão, ou seja, entregam valor para os processos primários. Quem é os processos primários? São processos finalísticos, tá? Que estão direcionados à entrega do valor do cliente, certo? Então é importante que, visando esses três processos, a gente vai entender. Então, se eu quero realmente, estou vendendo muito, como eu estava falando anteriormente, que eu quero acompanhar os meus clientes, eu estou trabalhando muito, então chega um momento que você vai ter que investir não só na tecnologia, como também nos padrões dos famosos procedimentos. Alguns chamam de procedimentos internos, alguns gosto muito dos processos gerenciais, eu gosto dessa palavra, gosto muito de repente de documentos internos, regras internas, com código de ética, tudo isso que vai ser documentado. Eu quero que você entenda que tudo tem que ser documentado, tem que ser um passo a passo, porque de repente a minha empresa cresce tão rápido que eu preciso contratar 5, 6 novos cozinheiros. Mas eles não podem deixar que o sabor, que aquela essência da empresa morra. Porque se você começar a vender muito bem, de repente uma comida oriental, de repente é um sabor incrível, tá? Saudade, meu Deus, agora me deu de sair, ó, comer uma carnezinha. Então, se de repente você cria realmente um sistema, um padrão, um documento, que todos que vão chegar vão ter que seguir à risca aquilo ali, você além de ganhar mais dinheiro, você vai trabalhar muito a questão de redução de custo, porque às vezes há questões dos desperdícios, as empresas não usam tecnologia para controle de estoque, as empresas não usam tecnologia para controle financeiro, reaproveitamento de itens. De repente, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Há livros, né? Livros, deixa eu ver aqui, outro item. De repente você tem folhas. Eu tô com a folha, eu perdi a folha porque manchou. Usa como rascunho. Tem rascunho, se de repente você precisa do outro lado. Há necessidade de impressão? Sempre.
Então são coisas que vão reduzir custos e vão fazer com que o lucro, né? O lucro realmente eles apareçam. Eles estejam realmente de frente com o teu plano de negócio, tá certo? E aí a gente encerra com esses processos. Processo primário, processos de apoio, os processos de gerenciamento. E dentro desses processos de apoio e de gerenciamento, vem o mapeamento de processo quer responder as seguintes perguntas. Qual o objetivo do processo? Quais as fronteiras, limites desse processo? Quais as entradas do processo? Quais as saídas? Tá? Quais os recursos financeiros? Quando eu falo desses processos, eu lembro muito de um setor que mudou muito dos anos para cá. Houve muita mudança, houve realmente, de fato, uma transformação incrível, que foi o setor de recursos humanos. Realmente houve, né, de fato, agora, uma melhor valorização de tantas técnicas que já eram usadas, mas era um setor tão apagadinho, com todo respeito aos meus colegas, que eu também sou dessa área, de certa forma, porque quem faz recrutamento está inserido na área de gestão e recrutamento também. Aí, diferente do setor comercial, né? Eu sempre escutava isso na empresa, né? Quem é do comercial é amostrado, é aquela pessoa que tem que ser louca, doidinha, tal. Opa! Tem muitos profissionais magníficos no RH. Mas são profissionais que ficam ali, né? Tem suas missões, mas também no mundo de hoje, com essa tecnologia, eles saíram. Eles estão sendo vistos há muito digamos assim, do respeito e da dedicação, e para que esses profissionais realmente sejam aplaudidos, digamos assim. Sabe por quê? Não é fácil você pegar um monte ali de currículos, tá? Você escolher os 10 melhores, você ser uma pessoa que está julgando, que está fazendo uma análise crítica daquele currículo, você está fazendo uma seleção, uma demissão, você olhar para a pessoa, infelizmente, você... Então, imagine que você está dentro de um setor que é tão importante para as nossas cadeias organizacionais, digamos assim, tá? E esse setor houve muitos processos, muitos mapeamentos, muitas tecnologias que vieram para ajudar nesses processos dentro do setor de recursos humanos, tá bom? E aí eu já encerro essa primeira etapa da nossa área aqui de hoje, certo? E aí, como realizar um mapeamento de processos? Quando a gente vai entender o mapeamento de processos, primeiro passo, né? Determinando os objetivos. Parece mais que a gente está falando de um planejamento estratégico na área de tecnologia, mas não é, tá? Presta bem atenção nisso. Às vezes você pode ter um celular, preste atenção onde eu quero chegar. Eu posso ter um celular, olhando para ele, eu estou encantado. Que celular lindo! Magnífico, as cores, o estilo. É a capa, meu filho. Quando você vai ligar, o fio da mãe trava, não presta, tá que nem o meu, já tá precisando de lixo, tá? Então, quando você percebe, você vai entender agora esses processos de gerenciamento, essa tecnologia, como é importante, inserida por meio do software. Porque a gente vai estudar um pouco de tecnologia, a gente vai entender que tem 2 itens, né? Isso é coisa aí antiga, acho que quase todo mundo sabe. Software e hardware. O hardware, toco, é a placa, são os acessórios, são aquilo que realmente está inserido para montagem. E o software é o sistema que faz realmente digamos assim, a coisa funcionar. É como se eu estivesse falando do Felipe vivo, graças a Deus, né? Lógico que morto não ia falar nunca, né? Mas eu estou falando da carcaça, o corpo é o hardware. E a mente, a alma, como chamam, como quiser chamar, seria o software, tá? De vez em quando a gente precisa de uma formatação. De vez em quando a gente precisa melhorar as nossas baterias e trabalhar bem, porque chega um momento que tudo cansa, tá? Tudo realmente precisa de um backup, de uma formatação, de uma análise dentro desses determinados objetivos. Então é importante entender que para mapear os processos passo a passo, o primeiro item é determinar os objetivos. Segundo item importante, trabalhar os fornecedores do processo. Peraí, Felipe, você agora me confundiu. O meu cliente não está feliz com a comida que está recebendo? Sim, está feliz porque dentro do seu mapeamento de processos, você percebe que até os seus fornecedores são bons. Então imagine que você tem um fornecedor que entrega frutas podres,
que entrega verduras horrorosas. Como é que você vai preparar um yakisoba delicioso? Ai, que me deu água na boca agora. Como? Se você como dono, hoje, gente, não existe mais isso. Se você não trabalhar esses processos, você não vai crescer nunca, tá? É uma dica que eu coloco para as pessoas. Se você é dono, seja dono da gestão, não do operacional. O operacional você tem que terceirizar, você tem que fazer acontecer, mesmo que você gaste um pouquinho mais. Por quê? Dentro das áreas de fornecedor, você vai fechar uma parceria com uma empresa que vai levar as frutas, os legumes para o teu restaurante, sempre naquele horário, não atrasando, que tenha notas fiscais, que ajude você a trabalhar bem esses impostos, que não seja uma empresa laranja da vida, podre, né? Laranja no sentido corrupção, digamos assim, porque tem aquele jeitinho brasileiro. Tem muitas aqui no Brasil, eu fiz uma análise em um dos livros que eu estava lendo, eu não lembro se foi de Chiavenato, foi Chiavenato não, porque Chiavenato ele fala muito coisas mais dos Estados Unidos, mas teve um autor que me chamou muita atenção, foi Gil. Em 2009 ele lança um livro e fala muito sobre isso, que é a questão da corrupção no Brasil. Eu não vou entrar em detalhes, porque o povo nosso ninguém rouba, né? Infelizmente, é uma coisa assim, eu estou julgando. Mas a corrupção dentro do processo dos processos administrativos. Como é que é isso? Eu tenho um restaurante, fiquei rico, mas toda a comida que está vindo para o meu restaurante é roubada, olha. É desvio, é carga roubada, é tudo. Então, quando você vai analisar isso, não é positivamente dentro de um mapeamento de processo para trabalhar bem esses fornecedores. Então, hoje tem que se ter nota fiscal, tem que se ter realmente um controle interno por meio de planilha, você tem que pagar um funcionário para acompanhar essas entradas e saídas. Então isso tudo faz parte de um sucesso de uma empresa. Às vezes você vê tantas empresas gigantescas no Brasil, mas por trás é uma podridão e vai ser descoberto. Se tem uma coisa na vida que eu acredito é isso, tá? Você pode fugir até, né? Olha, para você ter uma ideia, até monumentos em outros países de algumas pessoas estão sendo destruídas porque descobriram as coisas horrorosas que aquelas pessoas fizeram. Mas eu não estou falando isso para que a gente misture as bolas aqui, não. Eu estou falando isso para que você reflita que é melhor você crescer aos poucos, mas de forma certa, trazendo a tecnologia, trazendo esses mapeamentos de processos, inserindo uma boa internet, fazendo um acompanhamento, do que você simplesmente se queimar lá na frente, que fica uma imagem tão negativa. E principalmente essa imagem negativa fica se você for uma franqueadora. Existem muitas empresas de chocolates, empresas de bares, empresas de aplicativo que estão vendendo pacotes e oportunidades de ter franqueados. E esses franqueados vão estar trabalhando pelos processos de gestão da qualidade, que é a ISO 9001, por meio dos mapeamentos de processo. Então esses mapeamentos de processo eles têm que ser bem desenvolvidos. Por quê? Imagine que você é uma empresa super famosa, você tem uma marca já registrada no país e você vai vender de repente uma porcentagem, uma oportunidade de alguém abrir uma franqueadora e acabar com a tua imagem naquela cidade. Esse é o problema. Aí fica para você, ó, vou dar uma dica aqui, ó. Você que está assistindo a live, que é coordenador aí do Moura, vai entender o mapeamento de processo agora, certo? Veja como é importante o mapeamento de processos dentro também da questão educacional. Imagine que eu sou coordenador da Rosa, eu tenho uma missão em determinado povoado, em determinado município, em determinado local. Se eu fizer um trabalho bem feito, positivamente, mas se eu fizer algo que realmente mancha o teu nome, mancha mais ainda a Moura Educacional. Então, quando a gente vai trabalhar esses mapeamentos, é isso que eu quero falar. É um processo de comunicação que liga sempre numa visão de gestão, uma visão de tecnologia, uma visão de feedback juntamente com as empresas. Então, qual é o terceiro passo? Tá? Terceiro passo, identificando as entradas do processo. Então, as entradas do processo. O quarto passo, identificando os componentes desse processo. Quem são a tua equipe? Quem são as pessoas que vão estar inseridas nesse banco de dados, nessas informações? Às vezes a gente para pensar, vai entender agora muito o mapeamento de processos tecnológicos, quando você recebe uma mensagem do seu cartão de crédito. Seus dados estão desatualizados. Clique ou ligue para 0800, Por que isso? Porque no mapeamento de processos, o que foi que aconteceu?
trabalhou que a cada 12 meses, a cada 1 ano e meio, aquele cliente tem que atualizar seus dados, porque ele pode estar morando em outro canto, a fatura do cartão de crédito pode estar indo para outro local. Então isso também se trabalha, essa inteligência tecnológica, para que possa realmente desenvolver melhores competências para essa área de processo. E aí o passo 5, identificando quais são as saídas do processo. Muito importante trabalhar também as saídas. Então essa prática pode ser feita para atingir diferentes objetivos. Como? Eu trouxe aqui, que está na apostila, os principais tópicos para a gente trabalhar dentro desses processos de mapeamentos tecnológicos, que é compreender os processos. Primeiro, entender o processo, como funciona na prática. Nada que você for treinar na sua empresa, você não pode... eu treinei meus coordenadores, eu treinei meus colaboradores, eu treinei meus funcionários, eu treinei toda a equipe. Você evidenciou isso? Você pegou um documento que a pessoa assinou dizendo, eu fui treinado? Porque muitas vezes, na hora da justiça, você olha para o lado, olha para o outro, menino, eu investi tanto nesse funcionário, ele me botou no pau. Ou ao contrário... Ou ao contrário também. Então é importante que isso seja evidenciado, criado uma ata, criado um documento, mesmo que a tecnologia seja a nosso favor, ainda temos que trabalhar muito essa gestãozinha, muitas assinaturas. Melhorar os processos, realizar reparos, tá? Dentro desse processo, reparo, por que reparos? Porque, nossa, como eu falei para vocês, de repente formataram o meu computador e eu percebo que tem um programa que não está funcionando bem. Ou eu desinstalo e instalo de novo, ou eu mando um técnico analisar porque não está. Está faltando um drive, está faltando um item para ele funcionar bem. Então, dentro desses processos, também tem essas melhorias contínuas, sempre. Você não pode achar, eu comprei o Word, eu sei fazer, eu trabalhei em informática. Pronto, vou dar um exemplo aqui. Eu aprendi o Word em 2003. Gente, eu já estou estudando 2020 e alguma coisa já. Então, eu estou do Word 2016 instalado aqui. Então, é preciso você entender e identificar que essa tem que ir evoluindo. A gente não para, o tempo não para. Já dizia Renato Russo, o tempo não para. Certo? Então, a gente precisa trabalhar, de fato, sempre essas melhorias contínuas, tá certo? E documentar os processos. Documentar os processos é isso, é produzir documentação estruturada, né, e coesa sobre o processo, muito utilizado para a capacitação dos colaboradores. Eu sempre gosto de fluxograma, eu gosto muito de itens quadradinhos. Se você for olhar agora meu planejamento aqui por trás, porque eu não vou mostrar, tá? Não, deixa eu mostrar rapidinho aqui, eu vou até mudar um pouquinho aqui, ó. Para depois dizer, ele fala demais, ó. Você vai aqui é um planejamento, ó, é um planejamento de rotina. Se você está vendo aqui, são 2 planejamentos. Agora ali, o de cima é de contas a pagar, e o de baixo contas a receber. Uma pena que o de cima tá tão cheio, né? Que eu queria que fosse o de baixo, tá? É assim mesmo. Então tem que se ter esse processo. Por quê? A gente esquece. Um cartão de crédito é tal dia, o boleto do fornecedor é tal dia, é conta para pagar disso, é conta para pagar. E o de baixo é o recebimento, que é a alegria do pobre, né? A alegria. É uma pena que tá tão vazio o bichinho. Mas vai melhorar em nome de Jesus, tá? Então, vamos trabalhar bem isso para que a gente possa se desenvolver dentro desse processo. E transformar os processos. Essas transformações promover mudanças. Se a sua empresa é uma empresa que não está rentalmente com condições de ter uma pessoa dentro só da tecnologia, você pode automaticamente... O pessoal está tudo rindo agora de mim. Meu Deus do céu. Mas é assim mesmo, gente. É a pura realidade. Eu sou muito aberto, porque eu acho que não adianta trazer só questões teóricas, mas tem, acima de tudo, as questões práticas, né? Então, transformar os processos a isso. De repente, eu não tenho condições, eu terceirizo o meu marketing, eu terceirizo o meu TI, eu terceirizo os profissionais de tecnologia. Mas, às vezes, quando eu venho ter as dores de cabeça, aí não dá certo. Então, a dica que eu coloco para você, empreendedor, veja a possibilidade de ter um estagiário de tecnologia. É uma área tão carente. É uma área que muitas vezes eu vejo profissionais tão bons aí, meninas que estão para se formar em sistemas, em programação, em marketing, publicidade. Eu fui aluno no passado de publicidade, para estagiar só tive a sorte porque eu trabalhava numa empresa que trabalhava publicidade. E assim, você pode pagar uma bolsa
uma bolsa no valor bem legal, 400, 500 reais, meio período, 6 horas. E todo dia você vai ter produtividade, vai ter arte, você vai ter campanhas. Por quê? Porque a pessoa que está ali, ela quer mostrar resultado. Agora, lógico, tem que ter um profissional por trás fazendo o acompanhamento, para que não seja um profissional ali que você só está pagando e não está vendo nada. Certo? Foi o tempo de estagiário ficar só observando. Não existe mais isso. Hoje o estagiário já tem que chegar. Que período, meu filho, você está? Tô no 5º. Deixa eu ver o que você já viu. Pronto. Consome até a alma. Até a alma da pessoa. De tudo. Eita, eu não sei fazer. Você viu, tá? Aqui na grade curricular. Sua coordenadora de estágio disse que você é muito bom. Fala bem. Venha pra cá. Senta aqui do meu lado. Então é isso. Nós estamos vivendo. Obrigado, Soares. Obrigado. Aí temos que ter mais lives com você. Amo suas lives. Muito obrigado, Gilda. Muito obrigado a todos que estão realmente agora em pleno quê? São quase 9 horas. A gente está quase finalizando, digamos assim, essa segunda live. Tá? Infelizmente aqui meu celular já até apontou assim alguns segundos. Que daqui a pouquinho também está finalizando. Nossa, passa muito rápido, viu? 2 horas eu passei aqui com vocês com maior satisfação. E mais uma vez um forte abraço ao professor Nixon, que era responsável, top aí também, um grande recrutador, um grande profissional que está aí dodói, como diz a gente pedagogo, o tio está dodói, né? Então melhoras aí, professor Nixon, que logo logo você está aí fazendo suas lives juntamente com essa galera top, certo? E aí eu queria deixar Janete Pereira, muito abraço. O professor tem que ser sempre dinâmico, a aula sempre top. Concordo com você, obrigado. Obrigado mesmo, vocês nos motivam muito. Você não sabe a saudade, estou falando isso de coração aberto, a saudade da aglomeração entre alunos, professor, eventos. Vocês não sabem que saudade isso faz, tá? Mas a pandemia nos trouxe novas oportunidades, tecnologias, aberturas, o famoso home office que traz realmente umas oportunidades, principalmente financeira, redução de custo, né? Muitas redução de custo. O meio ambiente agradeceu bastante. Por incrível que pareça, a gente vivendo um momento de pandemia e o próprio meio ambiente, ele realmente trouxe respirou a ausência do ser humano na destruição, digamos assim, certo? Então eu quero encerrar aqui a live, a segunda live de hoje, passando para vocês a seguinte mensagem: invistam em tecnologia, tá? Sejam curiosos, sejam aquele profissional realmente que tem um plano de ação, mas tem que inserir a tecnologia, para que você possa realmente amadurecer a tua equipe, para que você possa realmente desenvolver competências técnicas e fazer o sucesso por meio dos usos das tecnologias. Não vem com desculpa barata. Qual é a desculpa barata que eu quero passar aqui para vocês? Eu não invisto isso na minha empresa porque é muito caro. De história! Nós temos milhares de aplicativos e softwares que realmente são gratuitos. Tá? 100% gratuitos e pode transformar seu banco de dados, seu desenvolvimento nos seus processos. Lembre-se que nós somos processos, até nós somos processos em si. Imagine que quando a gente acontece um acidente na nossa vida ou um problema com algum órgão nosso, tudo muda, né, na nossa história, né? Tudo leva a gente a mudar de vida, algum problema que a gente venha a ter. Então, a mesma coisa são os processos das empresas. As empresas, elas têm que ter essa visão. Elas não só podem investir na tecnologia, como elas também têm que investir no ser humano em si. E o ser humano tem que estar mais que preparados, tá? Então, como já dizia, mais encerrando aí com Albert Einstein, meu querido Einstein, eu tenho várias roupas com o rosto dele, gosto demais dele. Ele, mesmo não gostando de cálculo, não vou mentir para vocês, é meu ponto fraco. Mas é assim mesmo, né? Ninguém é perfeito. Então, a mente que se abre para alguma coisa nova nunca mais será a mesma. Então, que a nossa mente se abra, certo? Que a nossa mente você possa realmente entender. Se abra um novo, não será a mesma coisa pós a pandemia. A gente estava muito numa zona de conforto, a gente estava num planejamento a longo prazo, tudo é para ontem. Se você quer ser um profissional que investe em sucesso, que investe em tecnologia, invista agora. Leia sobre isso, leia sobre impactos digitais. A dica que eu vou dar para você, tá? Impactos digitais pós-pandemia Covid-19. Leia sobre esses artigos. Já tem artigos até publicados em algumas revistas de universidades, até em outras línguas, que você traduz lá, só é botar português, já vai vir tudo em português, que já mostra as estratégias de gestão para a área
da educação para a área da tecnologia, tá certo? Um beijo, forte abraço, fiquem todos com Deus e encerrando a Mix de Lives Moura Educacional. Rosa, forte abraço a você, a todo o grupo, Taisiane, professor Levi, professor Nixon, professor Fabiano Duarte que estava acompanhando, todos os consultores do Moura Educacional, todos aqueles que estão fazendo parte dessa família, um forte abraço. A todos os alunos, estudem, viu? Estudem, porque o futuro vai ser mais rígido ainda. Esse vai ser o diferencial. Ter realmente projetos e investir em tecnologia. Forte abraço, até mais se Deus quiser, viu? Tudo de bom.